Onde há ideologia, não há ciência. Há poucos dias, em 22 de abril, foi celebrado o Dia da Terra, um evento anual que tem por objetivo expressar apoio à conservação ambiental. Neste ano, o tema foi Investindo no Nosso Planeta. Para investir no planeta, os organizadores dizem que devemos agir audaciosamente, inovar amplamente e implantar igualmente. E acrescentam: precisamos de todos, negócios, governos e cidadãos, todos responsáveis e todos responsabilizados. Uma parceria por nosso planeta. Neste ano, várias manifestações aconteceram em todo o mundo, em 193 países. Elas incluíram protestos, coletas de lixo, desfiles de moda sustentável, aulas e palestras. Apesar do discurso apocalíptico e piegas, é uma iniciativa a princípio válida, pois envolve a promoção de uma demanda legítima de muitas pessoas por mais preservação ambiental. E de onde veio a ideia para esse Dia da Terra? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar mais de 50 anos no tempo. Em janeiro de 1969, houve um derramamento de óleo na costa de Santa Bárbara, Califórnia. Mais de 3 milhões de galões de óleo foram derramados no mar, afetando milhares de animais. Centenas de pessoas se mobilizaram para salvar alguns deles. De fato, elas conseguiram salvar muitos animais, mas estima-se que 10 mil morreram por causa do óleo. A iniciativa desse pessoal foi bela e moral, pois foi voluntária e não envolveu violação de propriedade. Entretanto, como costuma acontecer em situações desse tipo, a justa comoção criada pela tragédia foi usada para aumentar o grau de coerção estatal por meio de regulações que terminaram punindo quem não tinha nada que ver com a história. Obviamente, não faltou também políticos se aproveitando do desastre. O democrata Gaylord Nelson, então senador pelo estado de Wisconsin, resolveu faturar uns votinhos em cima dessa comoção criada pela tragédia. Nelson propôs a criação de um evento nacional para despertar a consciência ambiental da população. Ele contratou o ativista Dennis Hayes para definir uma estratégia. Nelson e Hayes batizaram o evento de Dia da Terra, a ser realizado em 22 de abril de 1970. Por que essa data em particular? Para maximizar a participação dos estudantes. Eles observaram que, nessa data, os alunos não estariam nem atolados em provas nem em férias. Além disso, a data não coincidia com a Páscoa e costumava apresentar tempo bom. Era uma quarta-feira e, assim, não competia com as festas do fim de semana. Então perceba, apesar de envolver uma demanda legítima de parte da população por mais preservação ambiental, o evento já nasceu viciado. Desde o início, foi um evento político. Tudo foi meticulosamente planejado e, em boa parte, financiado com dinheiro dos pagadores de impostos. A data era a mesma daquilo que seria o 100º aniversário de Vladimir Lenin, mas Nelson e Hayes juram que isso foi coincidência. O famoso publicitário Julian Koenig foi contratado para desenvolver uma campanha para o evento. A campanha foi um sucesso. Várias atividades começaram a ser organizadas por todo o país. O cartunista Walt Kelly criou para o evento um pôster em que o seu personagem Pogo dizia: "Encontramos o inimigo e ele é nós." É uma frase que representa bem a posição anti-humana do movimento ambientalista. Quando 22 de abril de 1970 chegou, 20 milhões de pessoas foram às ruas demonstrar sua preocupação com o meio ambiente. Era a maior manifestação pública nos Estados Unidos até então. O sucesso desse primeiro evento fez com que ele fosse repetido nos anos seguintes. A partir de 1990, Hayes decidiu transformá-lo em uma celebração global. Já nesse ano de 1990, 141 países participaram. Em 2016, foi no Dia da Terra que os Estados Unidos, o Reino Unido, a China e outros 120 países assinaram o Acordo de Paris, um tratado climático global. Em 2020, no seu 50º aniversário, 100 milhões de pessoas, por todo o mundo, participaram das celebrações. Graças à grande farsa, tais celebrações acabaram sendo feitas virtualmente. E enfim, chegamos ao evento deste ano com a participação recorde de 193 países. Tendo contado um pouco da história desse evento, quero voltar para aquele primeiro Dia da Terra, lá em 1970.
Veja, o que distingue uma boa teoria científica de uma má é o seu poder de previsão. Uma boa teoria científica deve ser capaz de prever acuradamente o que se propõe a explicar. Nesse sentido, é interessante lembrarmos o que os ambientalistas que participaram desse primeiro dia da Terra previam naquele momento. Suas previsões eram completamente apocalípticas, mas será que elas se confirmaram? Vejamos. Em abril de 2000, quando se celebrava o 30º dia da Terra, o divulgador científico libertário Ronald Bailey escreveu um ótimo artigo intitulado Dia da Terra, Antes e Agora. No artigo, ele compila as previsões feitas pelos ambientalistas em 1970. Vejamos algumas delas. O biólogo George Walt, professor de Harvard, previu que a civilização acabaria em 30 anos, a não ser que ações imediatas fossem tomadas contra os problemas que o planeta enfrentava. Aqui ele usa uma tática comum, a de fazer previsões vagas o bastante a ponto de se tornarem infalseáveis. Afinal, que ações imediatas são essas? Como ele não as especifica, pode dizer depois: a civilização não acabou porque tomamos ações imediatas. Aí basta ele citar alguma regulaçãozinha estatal qualquer para se proteger da refutação. Essa estratégia retórica é chamada de argumentação ad hoc. O interlocutor se aproveita da vagueza do enunciado original para oferecer explicações frágeis para qualquer contra-evidência. No caso da previsão de Walt, o fato é que a civilização não acabou em 30 anos. Em um contundente editorial, o New York Times nos passou um pito. Devemos parar de poluir e devemos conservar os recursos naturais, não apenas para melhorar nossa existência, mas também para salvar a nossa espécie de uma intolerável deterioração e de uma possível extinção. No melhor estilo neomalthusiano, o biólogo Paul Ehrlich previu que o crescimento populacional seria tão maior que o aumento na produção agrícola que 200 milhões de pessoas morreriam de fome anualmente pelos próximos 10 anos. Ele ainda previu que, entre 1980 e 1989, 4 bilhões de pessoas morreriam no que chamou de Grande Cataclisma. Escreveu ele em 1970. A maioria daqueles que vão morrer no maior cataclisma da história já nasceram. Experimentaremos uma fome de proporções inimagináveis. Dennis Hayes, o organizador do Dia da Terra, declarou: já é tarde demais para impedir uma carestia em massa. O filósofo Peter Gunther escreveu: os demógrafos concordam quase que unanimemente no seguinte cronograma. A fome vai começar na Índia em 1975. Até 1990, terá se espalhado pela Ásia e África. No ano 2000, terá chegado às Américas Central e do Sul. Só a América do Norte, a Europa e a Austrália é que se safarão. Os especialistas que concordam unanimemente com algo, hein? A revista Life reportou: cientistas têm evidências teóricas e experimentais sólidas de que, em 1980, os moradores dos centros urbanos precisarão usar máscaras de gás para sobreviver à poluição e, em 1985, a quantidade de luz solar que chega à superfície terá se reduzido à metade. Então tá. Em uma entrevista à Time, o ecólogo Kenneth Watt declarou: na taxa atual de acumulação de nitrogênio, é questão de tempo até que toda a luz seja filtrada na atmosfera e que nenhuma terra seja mais arável. E ainda, até o ano 2000, se a tendência atual se mantiver, estaremos usando tanto petróleo que ele se esgotará. Você chegará a um posto e pedirá para o frentista encher o tanque, mas ele dirá: desculpe, senhor, mas a gasolina acabou. O curioso é que a produção atual de petróleo é de 100 milhões de barris diários, quase o dobro da de 1970, que era de 55 milhões. Mas não era só o petróleo que iria acabar não, viu? O geoquímico Harrison Brown estimou que esgotaríamos nossas reservas de cobre, chumbo, estanho, prata, ouro e zinco até 1990. Não por acaso, Brown era um outro neomalthusiano. A lista que Ronald Bailey compilou com as previsões do primeiro dia da Terra vai embora. Se fosse citá-las todas aqui, o vídeo teria horas de duração. Mas já deu para perceber que essas previsões não se confirmaram, né? O próprio Bailey concluiu em seu artigo que elas estavam erradas, clamorosamente erradas. E assim como as previsões apocalípticas de 1970 não se confirmaram, as de hoje também não se confirmarão. Se, daqui a 50 anos, alguém fizer um outro vídeo sobre o Dia da Terra e analisar as previsões atuais, encontrará esse mesmo baixíssimo poder de previsão. Os ditos cientistas que fazem hoje previsões desse tipo passarão vergonha amanhã.
Serão os Paul Ehrlichs e os Kenneth Watts do futuro. Tais previsões estão contaminadas por certa ideologia, e, onde há ideologia, não há ciência. Além dos ditos cientistas, podemos olhar também para outros propagandistas. Prestando atenção às suas ações e não às suas palavras, notamos que muitos deles têm comprado lindas propriedades em regiões costeiras. Só para citar alguns, Barack Obama comprou em 2020 um terreno em uma idílica praia havaiana. No mesmo ano, Bill Gates comprou uma casa de praia na Califórnia. Leonardo DiCaprio comprou uma mansão também na Califórnia em 2021. E Jeff Bezos adquiriu 14 acres de terreno no Havaí, que inclui uma praia particular. Ué, mas essas áreas não estarão todas inundadas em breve? Enfim, as coisas não precisariam ser desse jeito, mas iniciativas como o Dia da Terra têm usado essa demanda legítima por conservação para defender um maior controle estatal sobre a sociedade. Cuidado com os falsos profetas.